Bem, eu vou conversar agora com a fisioterapeuta Natália Silva, principalmente sobre as consequências da Covid. Natália, é um prazer poder falar com você. Tudo bem? Olá, Mauro, boa noite, tudo bem? Como estamos? Tudo tranquilo. Natália, agora virou mania e necessidade o home office. Todo mundo está trabalhando de casa, inclusive nós. Mas nem sempre nós temos a ergonomia ideal. E agora, com o tempo, quer dizer, já está 3, 4 meses nessa mesma história, tem muita gente reclamando de lombar, de dores aqui, ali e acolá. O que fazer? Bom, a gente tem recebido, de fato, muitos pacientes lá no consultório com a queixa, tanto para atendimento presencial quanto para atendimento online, de dores generalizadas, dores que não existiam antes da pandemia e que, em função de não ter tido muito tempo para ajustar esse espaço em casa, acabaram que fizeram de qualquer jeito, né? Arrumaram uma mesa de jantar e tudo mais. Então, a gente tem recebido realmente muitos casos assim. E a primeira opção que a gente dá é que fotografem, batam uma foto para a gente do ambiente de trabalho novo, para que a gente possa fazer os ajustes necessários e, junto disso, que inicie o tratamento, seja ele presencial ou online, né? Existem várias formas da gente ter abordagem terapêutica, de uma forma bem eficiente, com exercícios muito simples, que não vão levar muito tempo e que vão dar bons resultados. Bem, a fisioterapia necessita de manipulação, principalmente. Como é que você está lidando com a fisioterapia online? Então, não necessariamente. A fisioterapia ela é tão abrangente que ela consegue tanto manualmente atingir essa terapêutica com o paciente, quanto à distância. Então, é bem legal, nos últimos meses, né, a gente acompanhar essa evolução dos pacientes com apenas comandos verbais, já que a fisioterapia é tão conhecida, como você mesmo falou agora, pelas manualidades, né? Então, a gente consegue, sim, orientar esses pacientes por vídeo, com orientações visuais, então a gente executa um movimento e ele acompanha, ou simplesmente, se for um aluno, um paciente já mais acostumado com a técnica, a gente consegue direcioná-lo apenas com comandos verbais. E dentro da fisioterapia, por exemplo, na RPG, existem várias autoposturas, né? Então, a técnica da RPG, que é uma das técnicas de terapia manual, que são de correção postural, ela tem várias técnicas de autoposturas. Então, nesse meio tempo, né, entre o que era o presencial e o que é o online hoje, a gente consegue trazer um pouco dos exercícios de casa, que já são muito comumente passados lá por nós pela clínica e por outros colegas também. A gente já tem uma rotina de educar o nosso paciente que ele precisa manter o tratamento em casa, então, a gente já tem uma rotina de passar exercício para ele para casa, e o que aconteceu foi que a gente acabou indo para casa junto com ele nesse momento, né? Através dos vídeos, através das orientações posturais, das autoposturas, a gente consegue direcionar, assim, um bom atendimento. Bem, quando levou o trabalho para casa, além do ambiente de trabalho, da ergonomia dos móveis e assim por diante, tem o tempo. A gente acabou ficando muito mais sentado, né? Isso aí não tenha dúvida que todo mundo trabalhou muito mais. E as consequências estão aparecendo agora, depois de 4 meses, não é isso? É verdade. É uma grande queixa do excesso de trabalho, né? A gente tem escutado muito de que as pessoas estão trabalhando, eu principalmente, eu vejo que eu, por mim, comecei a trabalhar muito mais estando em casa do que antes. Isso porque a gente acaba acumulando funções, né? Então, em função da pandemia, muitas pessoas precisaram dispensar as secretárias, ajudas domésticas, então assumiram outras responsabilidades além do trabalho em home office, né? Então, tem os filhos que também ficaram em casa, tem o marido, tem a casa, tem os afazeres normais de uma casa, então foi um acúmulo de funções, de fato. E outro problema muito sério é que as pessoas não conseguiram instalar uma rotina, que foi o que a gente mais pediu o tempo todo durante a pandemia, e a gente ainda está em pandemia, né? É que as pessoas criassem hábitos de trabalho, então criar a rotina de horários. Então, se você ia trabalhar das 8 às 14, continue mantendo essa rotina. Crie um momento do descanso,
crie um momento do lazer com os seus filhos, estabeleça regras para esse funcionamento dessa rotina, para que não fique muito estressante, muito extenuante esse trabalho. Porque senão, de fato, fica muito estressante, fica muito cansativo, as dores aparecem, um ponto de irritação nasce com pequenas coisas, então, uma rotina ela é muito importante. E manter isso durante a pandemia é muito difícil. Então, E é disciplina. exercícios básicos frequentes, né? No mínimo. Exato, exato. Existem uma enxurrada, né? A gente percebeu durante a pandemia o quanto a internet mobilizou. Então, existiam lives, existiam videoaulas, existiam aulas online ao vivo. Então, existe, sim, uma série de opções. Então, hoje, só fica parado se quiser, né? É claro que a gente sempre orienta que seja com um profissional capacitado, que exista um envolvimento, uma avaliação, mesmo que uma avaliação mais curta do que a convencional presencial, mas que exista, sim, uma troca de informações com esse profissional, para ver o que você tem de necessidade. Os exercícios não precisam envolver carga, principalmente pensando em lesão. Então, faz o peso do próprio corpo, atividades com peso do próprio corpo, pratica pilates, pratica yoga, treinamento funcional, existem muitas técnicas. Então, é possível, sim, se você conseguir colocar a rotina para acontecer, você, do mesmo jeito que você antigamente conseguia ir para a academia, ir para o seu pilates no estúdio e fazer uma atividade ao ar livre, você consegue, sim, colocar dentro da sua rotina agora em casa. Bem, esse tipo de reclamação deve ter aumentado bastante, em compensação, diminuiu muito aquelas reclamações de impacto, porque diminuíram as atividades esportivas, diminuíram as idas a academias e coisa parecida, né? É um sim e um não. A gente tem muitas queixas de que muitas pessoas se machucaram fazendo atividade sozinho, né? E aí a gente vai perguntar como que estava fazendo essa atividade física. Essa orientação estava vindo ao vivo, essa orientação estava vindo gravada. Então, a maioria das pessoas que se machucaram durante a pandemia é porque estavam fazendo atividade física sem orientação. Simplesmente pegavam um vídeo na internet, com qualquer vídeo, e executavam a atividade. Então, nesse caso, foi um ponto negativo. O ponto positivo, de fato, a gente reduziu as queixas em função das lesões mais graves, envolvendo sobrecarga e tudo mais. Mas, de uma forma geral, elas se mantiveram equilibradas, porque uma compensou a outra. Infelizmente, houve, sim, esse número não muito positivo. Bem, a Covid afeta logo a musculação, todo mundo sabe disso. Quem teve febre inflamatória, a situação ainda é pior. E agora estão aparecendo várias consequências e sequelas nessa questão muscular. Como recuperar a capacidade perdida? Exato. Vários protocolos, né, nesses últimos meses saíram sobre que condição que esse paciente sairia, né, em que momento ele poderia estar liberado a voltar à atividade física, que tipo de atividade física e exercícios ele estaria apto a fazer. Então, nos últimos Tem que ser relatos... vagarosa, né? Esse retorno Exato, tem que ser vagaroso. exato. Exato, principalmente pensando num paciente que teve um acometimento mais grave, né? Então, a gente não pode abusar. Eu digo que o bom senso é a lei. Então, pensando num paciente que teve uma reabilitação mais demorada, que teve uma progressão da doença mais grave, a gente pede que pelo menos um mês depois ele volte às atividades físicas. E a gente considera já uma atividade, as atividades diárias desse paciente. Eu vou dar um exemplo pessoal. Eu tive Covid e, na época, uma das coisas que mais me cansava era tomar banho. Então, pensando nisso, como que eu posso propor um exercício que vai exigir mais desse corpo se tomar banho já é muito cansativo? Então, é isso que eu digo que o bom senso, nessa hora, ele é importante. Então, eu só comecei a voltar a fazer exercício de novo 30 dias depois que eu estava de alta. Então, foi quando... E eu, assim, eu era uma pessoa fisicamente ativa, saudável. Então, imagina pessoas que eram sedentárias, obesas e tudo mais. As perdas são muito maiores. Então, a sugestão é, atividades diárias em casa já são exercícios, né? Então, comece por aí. Comece arrumando o seu quarto, arrumando a sua casa, lavando louça e observe se essas atividades
se forem feitas e você não passar mal, é um momento bom para iniciar uma atividade extra. E essas atividades extras que sejam sempre bem orientadas. Então, procure sim um profissional fisioterapeuta, um profissional de educação física, para lhe orientar com baixos impactos, baixas intensidades, um retorno mais lento, atividades aeróbicas mais leves. É importante nessa fase o pegar sol, então a gente viu muito que a vitamina D ela tem um grande impacto positivo na recuperação dos pacientes, mas ao mesmo tempo não pode ser uma exposição ao sol prolongada, porque senão a imunidade desce. Então, é um equilibrado, né? É você conseguir ajustar. Então, uma caminhada leve de mais ou menos 15 minutos, de preferência ao ar livre, num horário logo cedinho, uma atividade de exercícios respiratórios. Uma dúvida sobre esses exercícios respiratórios que a gente tem muito é: pode soprar balão? Pode assoprar no canudinho? O ideal é não, tá? Porque são exercícios antigos demais dentro da fisioterapia respiratória e que já houveram até algumas comprovações de que não são tão eficientes, pelo contrário, às vezes até fazem mal. Então, se você não estiver sendo orientado por um profissional da área, o ideal é que você faça exercícios leves respiratórios, expansões completas de inspiração, soltar o ar lentamente, faz isso em momentos, vai variando entre 2 tempos de inspiração para 1 tempo de expiração, e assim você vai conhecendo o seu próprio corpo, os seus próprios limites, para que aos poucos você vá acrescentando outras atividades. Mas a pandemia também trouxe a credibilidade e a possibilidade de fazer atendimento remoto. Isso ampliou bastante não só o mercado, como o horizonte daqueles que precisam desse serviço. Como é que você está lidando com isso? Para mim foi um desafio, para mim, para minha equipe. Eu acho que para boa parte das pessoas que tiveram que continuar trabalhando, foi um desafio muito grande, continua sendo, porque você conseguir provar para o seu cliente que é possível, sim, manter saúde, mesmo não estando do lado dele, isso é muito difícil, né? Mas a credibilidade, de fato, ela se faz com resultados, né? Então, a partir do momento que a gente consegue demonstrar para esse paciente, para esse cliente, que ele tem, sim, como passar por uma temporada de uma normalidade diferente, com mais saúde, com mais disposição, entrando em contato com o professor dele, com o instrutor dele, com o fisioterapeuta dele, mesmo não estando no mesmo lugar. Então, isso tudo aproxima muito as pessoas. E a gente não pode esquecer, Mauro, que foi um momento de extrema solidão, né? A gente recebia muitos relatos de pacientes chorando, de pacientes que moravam sozinhos. Então, emocionalmente, as pessoas ficaram muito abaladas. Então, o fato de você ver outra pessoa, de você compartilhar alguma informação, de você conversar sobre um assunto mais leve, rir, isso é reconfortante para as pessoas. Então, a atividade física ela vai além do exercício, né, nesse momento. Ela vai muito além do que a gente pode falar de movimento. É trabalhar um pouco mais o contexto do corpo todo, não é, né? Cabeça, E a espírito. atividade física também pode ser considerada como preventiva, né? Como é o sol. Sim, exato. A gente teve muitos relatos de pacientes que não tiveram sintomas muito graves, porque eram pessoas ativas, eram pessoas que tinham uma rotina saudável, né? Tanto na Mesmo que venham alimentação. a ser contaminados, acabam gerando uma carga menor de vírus, né? Exato, exato. Tiveram sintomas mais leves, ou às vezes nem sintomas tiveram, descobriram que foram contaminados porque fizeram o teste. Então, o fato de serem pessoas ativas e que mantinham uma rotina legal de atividade física, de alimentação, de saúde, de fato, né? Realmente tiveram menos sintomas mais leves. Natália, falando com uma fisioterapeuta, fazer exercício de máscara é bom ou ruim? Então, eu não vou dizer que é bom, porque não é nada confortável, Sim, é né? desconfortável, mas também não traz algum tipo de prejuízo? Aquele Então, retorno do gás carbônico, aquela exato. concentração?
Isso ainda é muito discutível, né? Ainda está muito sendo discutido isso. Eu, particularmente, não acho que seja um grande problema, porque as máscaras, geralmente, que as pessoas usam são máscaras de tecido. Então, máscaras de tecido, elas são vazadas, elas existem, não são totalmente lacradas, né? Não é como aquele acrílico que você põe o face shield e você acaba retornando aquilo. A máscara não, a máscara ela existe uma transpiração, né? Vou usar esse termo. Então, você acaba não aspirando de volta todo esse CO2 que você exala. Mas, de fato, não é uma forma muito confortável, principalmente em Belém do Pará, que é muito quente. Então, as pessoas acabam se sentindo um pouco sufocadas. Mas eu acho que a vontade da atividade física é maior. Hoje eu já consigo treinar facilmente usando máscara. No início foi realmente bem desconfortável, foi ruim, eu me cansava muito, mas eu acho que virou um novo normal, Mauro. Infelizmente, a gente precisa se adequar, é uma nova rotina, e que os benefícios da atividade física, mesmo com máscara, são superiores ao uso dela ou não. Então, eu acredito que não seja um sinal de pontos negativos. Natália, eu agradeço essa entrevista, essas informações, desejo sucesso na sua atividade, que deve ser muito demandada nesse momento, e vamos em frente. Vamos lá, agradeço também a participação, o convite, e vamos lá, o Corpo de Saúde continua à frente de tudo isso. Grande abraço.